Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão. O nosso encontro aqui toda semana, sempre tratando de um assunto interessante, assunto que desperta realmente interesse aí na comunidade e sempre trazendo alguém muito especial para conversar com a gente sobre esse assunto. Gente, e hoje o Conexões está assim, ó, supimpa. Quem que nós convidamos aí para esse Conexões hoje, né? É nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo Luizinho Gonzaga. Ô, Luizinho, bem-vindo, meu querido. Opa, nossa, eu que agradeço estar aqui, né? Nesse lugar tão respeitado, né? Tão bom, né? Tão saudável para a gente. É um prazer estar aqui, Lages. Prazer estar Legal. aqui com você, de coração. Olha, e a gente já está pensando em trazê-lo aqui há muito tempo, viu? Acho que, né? Você tem uma contribuição assim enorme a dar aí à humanidade, né? A essas relações humanas mais baseadas na compaixão, né? No interesse pelo outro, né? E você é uma sumidade, a gente sabe, né? A gente vai falar aqui sobre saúde mental, sobre educação, sobre música, né? Luizinho, mas quando que tudo isso começou na sua vida, hein? Essa verdadeira vocação, esse chamado assim, né? Não sei quem chamou, mas quando que você começou a se interessar pela música e da música atingir um mundo muito mais vasto, muito mais variado e plural, né? Que você tramita tão bem hoje? Eu acho que eu tenho um histórico de famílias de músicos, né? Meu pai era músico e eu comecei assim a aprender os instrumentos com 4 anos de idade. Então, na minha casa sempre se reuniam vários músicos no terreiro de casa. Eu morava na roça, né? E se reuniam no terreiro de casa vários músicos tocando vários tipos de instrumentos, né? Além de que eu vivia muito tempo numa floresta, né? Então, assim, os sons de passarinhos, todas essas coisas foram ajudando a formar a minha paisagem sonora, digamos assim, a minha identidade sonora, né? Depois eu vim para São Paulo, e em São Paulo eu conheci as várias culturas, assim, e esse incômodo, né? Esse incômodo de estar sempre querendo aprender algo, uma outra coisa, sempre tive essa curiosidade. E aí que eu entrei de vez quando eu vim para São Paulo, que com 18 anos eu já estava trabalhando na noite, né? E por aí vai, a história continua. Agora, ô Luizinho, a gente percebe que não é qualquer música, você tem um estilo próprio, né? Eu, quando ouço aí a sua produção, é como se eu estivesse vendo também, por exemplo, uma outra arte, suponhamos, né? A arte naif do nosso querido Reinaldo Romero. Eu acho que as duas coisas combinam muito bem, né? O que você toca, o que você canta, com o que ele produz na tela, né? Então, as artes... Tem essa ligação forte da música com a terra, né? Na sua produção, é isso? Tem, mas não só, sabe? Porque eu vim de contextos diferentes, né? Ao mesmo tempo que eu morava numa floresta, depois eu vim para São Paulo. São Paulo tem de tudo, né? Então, acabei fazendo faculdade de música também. Então, assim, tudo foi se juntando, né? Então, assim, eu sou muito ligado à terra. Tive várias pessoas, assim, vários mestres que eu me identifiquei muito, né? Como Dércio Marques, Saulo Laranjeira, pessoas que eu convivi na época, né? O Renato Teixeira, e por aí vai, aquelas músicas caipiras. Depois eu comecei a conhecer outras coisas da música também, e aí fui fazendo uma formação bem variada. Então, a minha música, eu tenho desde blues até um shot nordestino, né? Eu não penso assim muito nesse estilo, de seguir um estilo só, mas de misturar isso, como a arte naif também, a mistura das cores, né? Embora ela tenha uma cara naif, mas ela se expande quando ela diversifica, né? A diversidade na arte naif é muito grande, assim como na música também, né? Na minha obra também, acho que você fez uma boa relação, hein? Ô, Luizinho, mas veja só, é interessante perceber também, né, como que você trilha esse caminho da música nesse aspecto mais plural e variado possível, como você bem descreveu agora, né? Mas também naquela perspectiva que eu diria até política mesmo, de resistência, né? E nesse aspecto, eu acho que você acabou levando a música para o ambiente de saúde
mais do que o ambiente, para a necessidade nossa de saúde mental, né? E aí você tem uma outra pegada muito interessante que eu queria que você falasse um pouco aqui, que é justamente esse trabalho seu, né, que foi lá no Juqueri, que foi no CAPES, enfim, tratando aí, né, do ser humano, né, no seu foco de saúde mental a partir da música. Como é que é isso aí? Como é que foi essa caminhada? Falando nessa questão da resistência, né, eu falaria também na questão da existência, né? Eu acho que mais do que resistência é a existência, que já é uma forma de resistir, né? E eu acho que as coisas, elas vêm por acaso, entre aspas. A gente não escolhe muito bem os caminhos, né, Lages? Então, de repente, eu me vi no Juqueri. Fui trabalhar no Juqueri. E lá eu percebi que a linguagem verbal eu não tinha muita conexão com aqueles internos com a linguagem verbal. E aí que eu escolhi a música para me comunicar com eles e teve um efeito muito especial, muito grande. E aí eu montei um grupo chamado Loucos pela Vida, que é uma referência na saúde mental, na luta antimanicomial e na reforma psiquiátrica brasileira. E através da música eu consegui juntar todas as artes nesse grupo Loucos pela Vida. As artes plásticas, a dança, o teatro, enfim, e juntei pessoas que eram internas e pessoas que eram da cidade, da comunidade, da sociedade, porque tudo vem daí, a gente tem que trabalhar com essa diversidade, né? E o manicômio era o quê? A exclusão. Você trabalha com um grupo de loucos, digamos assim. Então, fiz essa mistura, louco, não louco, e todos nós somos iguais. Somos diferentes, mas somos iguais, né? E aí começou esse processo meu de usar um pouco a música como uma espada também, né? Eu tinha falado que a música pode ser utilizada como uma flor, né? Como a delicadeza de uma flor, e pode ser utilizada como uma espada de samurai, né? E aí eu descobri que a música tem um efeito muito forte também, que eu gravei depois o CD Terras do Juqueri, falando da realidade daquelas pessoas com impacto e com uma força bem grande, de uma espada mesmo, e com a delicadeza também, porque quando a gente está tratando desse assunto saúde, de bem-estar, a gente precisa respeitar a condição do outro, né? A gente não pode estar num patamar elevado de uma situação, a gente tem que estabelecer uma conexão com o outro de uma forma horizontal, né? Respeitosa. Então, por aí veio a minha ligação com o movimento antimanicomial, se deu aí. Em 87, iniciou, propriamente dito, né, o movimento antimanicomial. O marco histórico foi em 1987, e de lá para cá eu venho utilizando a música e a musicoterapia como ferramenta mesmo para trabalhar com as pessoas. E sempre pensando que o louco não enlouquece sozinho. Se o louco enlouquece é porque a sociedade também é louca, a sociedade também é doente. Então, a gente precisa olhar para esse lugar de exclusão de uma outra forma, como inserido dentro de um contexto social, né? A gente precisa tratar as pessoas fora da instituição, na sociedade, na comunidade, né? E, com certeza, a gente precisa aprofundar em alguns aspectos dessa nossa conversa, né? E já está feito o convite, Já o ano que vem, um dos nossos primeiros convidados aqui vai ser você de novo, talvez, para falar aí dessa luta antimanicomial, que não pode ser uma coisa datada, que ficou do passado. Eu acho que é uma forma de resistência atual, né? Diante do que está sendo tramado aí, querendo abrir de novo aí os manicômios, querendo voltar de novo aí os loucos para dentro dos confinamentos. Então, a gente precisa estar muito alerta em relação a isso. Então, a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Então, essa é a minha pegada, assim, né? Você falou muito bem, né? Se existem loucos, né, entre aspas, na sociedade, porque a sociedade está doente, né? E a gente está vivendo uma sociedade doentia, né? Alguma coisa assim que hoje, inclusive, parece que todas as portas dos armários se abriram, né? Então, saiu tudo de uma vez, a gente está assim, né? Sem saber o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo, né? Era alguma coisa que já vinha há muito tempo, mas agora explodiu, né, Luizinho? É isso mesmo que você acha? Exatamente, acho exatamente isso. E quando a gente falou no começo na resistência, a gente não resiste porque quer.
A gente resiste porque essa é a nossa ferramenta, né? A gente resiste porque é a nossa condição de existir. Eu, para existir, eu preciso construir em mim e em torno de mim, e na sociedade, né, e no mundo, e no planeta, uma coisa mais habitável e saudável para todo mundo. Como que eu construo isso? Resistindo aos opressores, né? A gente vive muito hoje essa opressão, né? Então, a gente precisa resistir a isso, sim. E precisa existir apesar disso. E existir tem um significado muito amplo de relação mesmo com as pessoas. Luizinho, mas interessante, né, que nessa sua trilha, né, que começa com a música, entra na questão da saúde, na questão da saúde mental, musicoterapia, você acaba chegando também à luthieria. O que é luthieria e que trabalho é esse que você faz como luthier? Explica para nós aqui. Luthieria vem da palavra luth, que significa alaúde. E foi dado o nome de luthier por causa da palavra alaúde e as pessoas que trabalham com instrumento de cordas. Aí, mais para frente, isso foi se ampliando e luthier hoje é colocado como construtor de instrumentos. E falando também que construtor de instrumentos vem além da palavra luthieria, porque o primeiro ser humano que construiu, pegou um osso lá de algum bicho, começou a bater e fez um instrumento de percussão, e aquilo virou música para ele já é um luthier ali, para mim, na minha concepção de luthieria, né? Então, a luthieria, ela surgiu assim, na minha vida, parece que é uma coisa muito diferente, mas trabalhar com madeira é igual trabalhar com gente também, você precisa ouvir a madeira, né? E a relação tem que ser também horizontal. Nós não somos mais importantes do que um pedaço de madeira. Não somos mais importantes do que o outro, nosso semelhante. Não somos mais importantes do que um gato, do que um cachorro, do que um passarinho. Nós somos seres que habitam o planeta, né? E que é importante que essa relação se dê de forma muito respeitosa, né? E fazer luthieria, para mim, é isso, é respeitar esse princípio da relação e, apesar da técnica, né? Apesar não, né? A gente tem a técnica que a gente utiliza na luthieria, que é o conhecimento de medidas, a coisa física, né? Mas tem também esse lado da intuição, de você poder ouvir uma madeira, ouvir o som da madeira, conversar com a madeira para saber o que ela quer que eu faça, né? Eu vou fazer um violão com a madeira, eu preciso estar conversando com ela. E aí é importante. E aí eu acabei construindo vários instrumentos, né? Que agora estou fazendo as rabecas, violão, viola caipira, ukulele, quatro venezuelano, tem o cântare também, que agora está vendendo bastante, né? Porque é um instrumento bem fácil, né? De fazer, e vários outros instrumentos aí. Então, a luthieria é um parar um pouco essa mente, né? E ouvir um pouco a parte interna. E com a mesma delicadeza que a gente trabalha com o outro, é trabalhar com a madeira e ouvir isso. Aquela construção, aquele instrumento, ela vai servir para cair na mão de um músico, né? E a madeira passa por um sofrimento grande, né? Porque é como a nossa vida também. Nós, como seres humanos, a gente precisa desenvolver essa resistência, né? Porque, como você falou, a gente vive num momento difícil, né? Onde os opressores ganharam muitas forças, as pessoas saíram dos armários e a gente vive uma opressão, a fome voltou, né? Como que nós vamos lidar com isso, né? Acho que esse é um questionamento que todo artista tem que fazer. A arte, ela não serve só como entretenimento, a arte serve como instrumento de mudança. E isso está tudo interligado. Na minha vida, a luthieria, a musicoterapia, o ser músico, o ser artista é isso. E a gente precisa questionar sempre e tentar fazer do mundo um lugar melhor para os nossos filhos, para as pessoas que virão. Né? E para a gente mesmo. Né? A gente não poderia terminar uma entrevista com você, Luizinho, sem ouvir, né? Uma de suas obras, e eu acho que você vai nos brindar aqui exatamente no final, né? Juntamente com o nosso querido Evandro Navarro, nosso querido velho, né? Para a gente fechar o programa hoje. Programa de fim de ano, um programa de um momento todo especial aí, de confraternização, etc.
Então, só explica para a gente, então, Luizinho, o que você vai nos apresentar aqui agora no final para a gente fechar o Conexões dessa vez. Ela é a trilha sonora desse filme, da Regina Fiorati, que é um filme chamado Exclusos, que trata sobre moradores de rua. E a gente fez essa trilha sonora. Eu e o Evandro Navarro, queridíssimo amigo, irmão e parceiro em toda essa luta antimanicomial também. Para terminar o Conexões hoje, né, a gente vai brindar aí os nossos ouvintes, né, e quem está nos acompanhando aqui no Conexões com essa obra aí magistral do nosso querido Luizinho Gonzaga, em parceria com o Evandro Navarro. Luizinho, eu só tenho de agradecer muito a sua vinda aqui. A nossa conversa foi uma conversa muito legal, muito saudável, né? Eu que agradeço, de coração mesmo. É um prazer estar aqui, ser uma pessoa muito querida. E é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que a gente sozinho não é ninguém, mas a gente, quando se junta com pessoas afins, a história é outra, né, Lages? Sem dúvida, meu querido. Um grande abraço, um grande beijo para você também, tá? Sem edens, jardins, por vezes amargos, incautos, contentes, sorrisos largos sem dentes. Não estão nos anais da verdade, tão cegos iguais, diferentes. Teus filhos te clamam, ó cidade, madrasta que se faz distante, a míngua à beira-margem da sociedade ofegante.